o que é o marxismo? Qual é a visão marxista acerca do direito? Como o marxismo está presente na estrutura do direito brasileiro e na ideologia dos operadores do direito no Brasil? Neste vídeo, o meu objetivo vai ser responder a essas perguntas. Eu vou tentar explorar as relações indiretas e também diretas entre o marxismo e o direito, em especial procurando alertar para as inúmeras incoerências presentes no pensamento marxista, as incoerências internas do pensamento e também aquelas incoerências que o pensamento marxista acaba introduzindo de forma velada ou implícita, né, quer dizer, de forma pressuposta, na compreensão e na aplicação do direito e na própria construção do direito, tá bem? Esse então é um vídeo que procura aprofundar as relações entre marxismo e direito, algo que eu já estou devendo há algum tempo aqui no canal. Eu vou procurar manter uma estrutura descritiva, descrevendo a teoria, mas também vou fazer críticas. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar muito, né? Mas paciência. Vamos avançar, precisamos trabalhar esse conteúdo, afinal de contas ele é bastante relevante para os dias atuais. Bom, é uma aula, um aulão sobre marxismo e direito, né? Tem várias questões que vão ficar em aberto, algumas delas eu trabalho em outros vídeos aqui do canal, mas eu tenho trabalhado todo o pano de fundo histórico, todo o pano de fundo filosófico da construção da teoria do direito no meu curso História, Filosofia e Direito, lá no Instituto Angélico. E para os assinantes aqui, para os inscritos aqui no Direito Sem Juridiquês, esse curso está com 50% de desconto. Então você pode conferir o link que está aqui na descrição do vídeo, vai ter um cupom para o curso, para essa promoção de 50% de desconto no curso. Se você tiver interesse em aprofundar mais o estudo dessa temática, não apenas do marxismo, mas de todo o ambiente filosófico e histórico envolvido, você vai ser muito bem-vindo lá no curso História, Filosofia e Direito, tá bem? Mas vamos tentar responder a primeira pergunta, então. O que é o marxismo? E a primeira resposta que eu posso dar é que o marxismo é um hegelianismo de esquerda. Então, para entender Marx, você precisa entender Hegel. E aí, eu não vou agora trabalhar de forma profunda o pensamento do Hegel, vou resumir bastante o pensamento do Hegel. O Hegel centra o seu pensamento na ideia do absoluto, né? O absoluto que abrange tudo. E esse absoluto, então, a ideia de que toda a realidade é resumida no absoluto, esse absoluto, então, indica um espírito absoluto conduzindo a história e levando a história para um estado absoluto como manifestação do absoluto hegeliano. Veja que existe uma pressuposição progressista bem evidente, a história sendo conduzida por um espírito absoluto, que vai conduzir a um estado absoluto que vai ser a expressão desta filosofia absoluta. O Hegel não concebia as partes, ele via as partes como, não conseguia analisar de forma isolada as partes, ele via as partes como componentes do todo. E é aí que surge então a ideia de dialética hegeliana. Contradições são partes do processo. Tese, antítese e síntese são partes do processo. E esse processo de contradições, ele estaria sendo conduzido ao absoluto. Então o Hegel via a contradição como meio de alcançar o espírito, como meio pelo qual o espírito absoluto estava conduzindo o processo histórico em direção ao absoluto filosófico, em direção a um estado absoluto, né? Como que o Marx, sendo um hegelianismo de esquerda, sendo um hegelianista de esquerda, se apropria disso? Bom, primeiro, para você entender essa diferença entre hegelianismo de direita e hegelianismo de esquerda, é o seguinte: os seguidores do Hegel, então, tinham duas posições diferentes. Os hegelianismos de direita, os hegelianistas de direita, o hegelianismo de direita vai dizer que o Estado absoluto já tinha se ultimado no Estado prussiano do século XIX.
E eles viam, inclusive, a Igreja Reformada Alemã, que juntou o luteranismo com o calvinismo como uma expressão dessa consumação do Estado absoluto. É uma coisa bem doida mesmo, se você for parar para pensar, né? Mas esses eram os hegelianistas de direita. Os hegelianistas de esquerda, ou o hegelianismo de esquerda, afirmava que o Estado absoluto ainda não tinha sido alcançado, o espírito absoluto ainda não tinha cumprido com o seu propósito na história, e aí então os hegelianos de esquerda defendiam inclusive a revolução para dar uma forcinha, afinal de contas, para o espírito absoluto. Aí você já percebe uma clara contradição. Se a história está avançando de forma inevitável para um progresso, por que você precisa dar uma forcinha para a história, para o espírito absoluto? Essa é uma contradição. Essa é apenas uma maneira filosófica, uma filosofia bem estranha, eu diria, mas é apenas uma maneira filosófica de justificar os seus ideais e as suas pretensões revolucionárias. E o Marx era um desses hegelianos de esquerda. Tá? Então o que o Marx fez? O Marx transpôs a dialética hegeliana numa dialética marxista especificamente de luta de classes, certo? Então aquilo que o Hegel considerava como sendo um processo normal de contradições do mundo, o Marx resumiu a um processo de contradição de uma luta de classes, né? E aí, nessa perspectiva de tudo sendo compreendido como uma ideia de luta de classes, né, as próprias ideias são meramente expressão, projeção dos meios de produção, e a ideologia acaba sendo o resultado das classes sociais. Quer dizer, a ideologia, que é formada pelo conjunto de ideias, né, ideias como reflexo de meios de produção. Se você detém os meios de produção, você pensa de uma determinada maneira. Se você não detém os meios de produção, você pensa de uma outra determinada maneira. A ideologia acaba sendo o resultado da própria classe social. A maneira como você pensa é determinada pela classe social na qual você está inserido. Tá? Ainda pensando na transposição das ideias do Hegel para o Marx, o espírito absoluto para o Marx acaba sendo o próprio espírito do proletariado. Tá? E o Estado absoluto do Marx, que na verdade é um não-Estado, seria o socialismo. E o comunismo seria um Estado intermediário, revolucionário ou não, porque você tem um Marx revolucionário e um Marx intervencionista também. Tá? Mas o comunismo como um Estado intermediário para a utopia socialista, né, para o não-Estado socialista, para a anarquia socialista, em que os meios de produção, a propriedade privada dos meios de produção, melhor dizendo, seria totalmente abolida, e aí os meios de produção não pertenceriam ao Estado, isso acontece no Estado comunista, né? Os meios de produção pertenceriam a todos de forma harmônica no Estado socialista. Tá? Esse Estado absoluto, que é um não-Estado, quer dizer, o fim final da história, então, decorreria da socialização de todos os meios de produção, os meios de produção pertencendo a todos, e não os meios de produção pertencendo ao Estado. A propriedade estatal dos meios de produção é um Estado intermediário, o comunismo é um Estado intermediário em direção ao socialismo. Aí cuidado, tá? Quando você fala em socialismo na perspectiva marxista, que é exatamente isso, e quando você fala num partido socialista, o Partido Socialista é aquele, hoje, né, é aquele que incorpora essa teoria marxista e que propõe uma socialização dos meios de produção de forma não revolucionária. Propõe essa socialização pela via política. Tá? Quando você fala num Partido Socialista, é isso. O Partido Comunista já é revolucionário mesmo. Né? Então há uma adaptação semântica, há uma adaptação da ideia de socialismo quando você transita da pura teoria do Marx para a política contemporânea. Tá? Mais uma característica da teoria do Marx. Então acho que já deu para assentar bem esses pressupostos mais filosóficos, né? Agora vamos pensar em termos de cosmovisão. Qual é a visão de mundo marxista? A cosmovisão marxista é uma cosmovisão antimetafísica, quer dizer, ele não consegue compreender uma organização da realidade a partir de categorias metafísicas, ele nega toda a possibilidade de um transcendente,
essa cosmovisão antimetafísica significa dizer que o marxismo, é materialista, já vou falar sobre isso, que o marxismo é profundamente ateísta e profundamente antimetafísico. Embora o marxismo acabe tendo lá a sua metafísica própria, né? O que acontece é que existe um determinismo materialista, tá? Quer dizer, nega-se uma realidade transcendente, nega-se uma mente transcendente, nega-se a ideia de Deus conduzindo a história, mas entende-se que a história é determinada pelas condições materiais, né? Então, não existe nada além da matéria para esse tipo de cosmovisão, não existe nada além da matéria, não existe nada espiritual. As próprias ideias são projeções da matéria, porque as ideias são consequências dos meios de produção. Você pensa de acordo com a classe social na qual você está inserido. As próprias ideias são projeções da matéria, mas existe um determinismo, as coisas caminham necessariamente para um fim. Porque as relações de causa e efeito estabelecidas pela matéria, elas são inevitáveis. É uma loucura isso aqui. Nega-se totalmente a transcendência, nega-se totalmente a providência divina, mas trabalha-se com uma providência materialista. É por isso que o homem não tem como fugir da religião. Todas as visões que são antirreligiosas acabam construindo uma religião própria, né? E teóricos da filosofia da ciência, da filosofia da religião, acabam demonstrando isso, né? Eu estou trabalhando num webinário sobre apologética no meu outro canal, no Teodidatas, e já está programado como estreia o vídeo sobre o predicamento do ser humano, que trabalha a ideia da apologética cultural. Quer dizer, como que o próprio cristianismo vai responder a esse tipo de abordagem, e mais do que isso, né? Quais são as consequências desse tipo de abordagem como o marxismo? O profundo desespero no qual o ser humano é colocado quando você abre mão da ideia de Deus e lança mão da ideia de um processo cruel e brutal de meios de produção conduzindo a história. Então, se você quiser conferir um pouco mais, o webinário sobre apologética vai estar no ar no dia 18 de julho. Vou deixar o link para o vídeo sobre o predicamento do ser humano aqui na descrição desse. Você pode entrar lá, conferir, marcar um lembrete lá para assistir quando a estreia for ao ar. E você é muito bem-vindo lá no Teodidatas, né? Você é muito bem-vindo para se inscrever lá no meu outro canal, no qual eu trabalho essas questões mais focadas em teologia, cristianismo e apologética. Tá? O fato é que existe uma total e absoluta incompatibilidade entre o marxismo e uma cosmovisão cristã. Não tem como você ser cristão e marxista. E outro dia alguém comentou aqui no canal que era cristão e marxista. Boa sorte, depois você se entende com Deus, tá? Mas não tem como você ser cristão e marxista porque são cosmovisões, visões de mundo totalmente incompatíveis, absolutamente incompatíveis. A pessoa que se diz cristã e marxista é porque não entende nem de cristianismo nem de marxismo. E quem tenta sintetizar essas duas coisas, como é o caso da teologia da libertação, tem um vídeo lá no Teodidatas sobre teologia da libertação também, vou deixar aqui no canal. Quem tenta sintetizar essas duas coisas comete uma violência absurda ao cristianismo. Tá? Bom, uma outra ideia para a gente terminar de entender o que é o pensamento marxista é a dicotomia entre infraestrutura e superestrutura. Tá? Então a sociedade teria uma infraestrutura, uma estrutura que está abaixo de todas as coisas e que não é visível, não é perceptível imediatamente, e teria uma superestrutura, aquela estrutura que está em cima da infraestrutura e que é visível, que é compreensível. O que é a infraestrutura? A infraestrutura, aquilo que está embaixo, a base de toda a sociedade, para o Marx, é a economia política, são os meios de produção. Tá? E o que é a superestrutura? A superestrutura é toda a forma como a sociedade se organiza. A superestrutura ela é pensada na cultura como reflexo dos meios de produção. Tá? Então toda a cultura, a organização familiar, a religião, tudo isso é pensado por Marx como reflexo
da organização dos meios de produção. Então, numa sociedade capitalista, a superestrutura é capitalista. Então, o cristianismo é um reflexo do capitalismo. A família tradicional é um reflexo do capitalismo, na teoria marxista. E aí, então, você tem uma modalidade de marxismo, realmente, né? Você tem uma nova abordagem marxista, que é o chamado marxismo cultural. Você tem Gramsci como um grande representante dessa ideia. Não vamos fazer a revolução de forma militar, vamos fazer a revolução pela via cultural. Esse é o pensamento do Gramsci. E você tem 1968 como sendo um grande marco, né, da implementação de uma conquista, né, do marxismo cultural aí na história. O marxismo cultural propõe uma inversão da pirâmide. Tá? A ideia do Marx é a seguinte: a superestrutura é reflexo da infraestrutura. Enquanto a infraestrutura for capitalista, enquanto a infraestrutura refletir a propriedade privada dos meios de produção, a luta de classes e a opressão do proletariado pelo capital, a superestrutura permanecerá esta. A superestrutura, a cultura permanecerá essa que nós conhecemos. No momento em que a infraestrutura mudar, que você tiver a socialização dos meios de produção, você vai ter uma alteração na superestrutura também. As pessoas não serão mais religiosas, vai predominar o ateísmo, a família não existirá mais, amor livre, marxistas inclusive defendiam o amor livre, né? Enfim, uma corrupção completa da moralidade do ser humano. Não tem como funcionar isso aí, tá? De novo, apologética contemporânea. O que o marxismo cultural faz é propor a inversão da pirâmide. Vamos atacar a superestrutura, vamos alterar a cultura para que a infraestrutura seja mudada. Vamos investir na cultura, atacar a cultura tradicional, mudar a cultura para que a infraestrutura seja alterada, para que possa acontecer a socialização dos meios de produção. E aí o que você tem então é a agenda progressista de ataque ao cristianismo, de ataque à religião, de ataque à família. Todas essas coisas fazem parte do marxismo chamado marxismo cultural. Tá bem? Incoerências do pensamento marxista, não precisa nem falar muito, elas já vão ficando claras quando você vai expondo. Mas o próprio Marx não era um proletário. E como ele, que não era um proletário, poderia ter enunciado o pensamento representativo do proletariado? Quer dizer, a própria teoria dele já parte de uma contradição performativa. Tá? Mais uma, quer dizer, ele afirma um pressuposto do discurso e ele mesmo nega o pressuposto do discurso. O fato de ele ser o enunciador da teoria nega o pressuposto do discurso. Mas é que ele era um ser muito iluminado, né? Acima de todas essas coisas. Deve ser isso. Já vou falar dessa compreensão de que Marx é um ser iluminado daqui a pouquinho, tá? Toda a estrutura da luta de classes que pressupõe a ideia de apropriação da mais-valia, né? Talvez fosse importante trabalhar mais-valia, a apropriação de mais-valia, mas esse vídeo vai ficar muito longo se eu for fazer isso. É uma discussão bastante conhecida, você pode pegar outros vídeos aí pelo YouTube, né? Mas a ideia de mais-valia, quer dizer que é o valor que o trabalho do empregado agrega ao produto que está sendo produzido ali por meio do modo de produção capitalista. O valor que o trabalho do trabalhador agrega ao produto e o lucro do empresário como sendo essa apropriação da mais-valia, toda essa teoria que envolve mais-valia e apropriação da mais-valia, ela é facilmente refutada do ponto de vista econômico. Uma análise econômica simples, ela refuta a ideia de mais-valia e de apropriação da mais-valia. Quais são os elementos para se fazer essa refutação? Os elementos são basicamente dois. A consideração do tempo como valor econômico. Então, aquele que detém os meios de produção, de alguma forma economizou, né? Essa pessoa teve
preferência temporal baixa, tudo bem, ela pode também ter tido uma herança, o que quer que seja, mas ela tem mais tempo de poupança acumulado e ela decide investir para reaver esse seu investimento, ela decide reaver para investir, para reaver, para obter de volta essa sua baixa preferência temporal. É o reflexo dessa sua baixa preferência temporal. E outra coisa é que nós devemos considerar que o valor de um produto é aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar. A teoria marxista da mais-valia, ela pressupõe que o valor do produto ele significa a soma dos materiais e do trabalho envolvido para a produção daquele produto. E, na verdade, os produtos valem o que as pessoas estão dispostas a pagar. Né? Isso é a teoria subjetiva do valor de Karl Menger, que foi o que deu início à Escola Austríaca de Economia. Tá? Então, na perspectiva da Escola Austríaca de Economia, você facilmente derruba com uma análise econômica simples a teoria da mais-valia marxista, que é uma das bases do pensamento de Karl Marx. Então essa é uma incoerência também do seu pensamento. Tá? E aí, na perspectiva da cosmovisão, na perspectiva religiosa, o marxismo que nega a religiosidade constitui ele mesmo uma religião. Não à toa as pessoas sejam tão fanáticas, né, na defesa desses ideais. O Bertrand Russell, um filósofo ateu do século XX, com muita simpatia pelo marxismo, inclusive, ele denuncia no seu História da Filosofia Contemporânea, ele denuncia a escatologia marxista. Ele mostra como o marxismo reproduz uma ideia de escatologia, quer dizer, escatologia é o estudo das últimas coisas, né? O estudo do desfecho da história. Também trabalho sobre escatologia cristã lá no Teodidatas, mas ele mostra como o marxismo ele tem uma estrutura escatológica que espelha a escatologia religiosa, a escatologia do cristianismo. Então, só para demonstrar assim de forma bem simples, o Russell inclusive trabalha isso de forma mais aprofundada, mas só para resumir. Deus, né, o Espírito que criou todas as coisas e que conduz a história na sua providência, o Hegel já tinha feito isso, né? Deus é substituído, e em Marx, Deus é substituído pelo espírito do proletariado. Né? O Marx é o Messias da escatologia messiânica. E a condição final, o estado final, né, que no cristianismo são para a visão cristã, segundo a Bíblia, são novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, nos quais apenas estarão os redimidos por Cristo, a condição final é o socialismo. E realmente o marxismo é uma espécie de redenção, né? Porque todos aqueles que forem contrários a essa ideologia devem ser exterminados numa perspectiva revolucionária. Né? Então, e isso o Marx afirma expressamente no seu manifesto do Partido Comunista. Né? Ele afirma a morte e a destruição daqueles que detêm os meios de produção. Isso é textual, isso está escrito lá. Tá? Bom, agora o pano de fundo todo precisava trabalhar toda a teoria. Vamos ver as implicações do pensamento marxista para o direito, né? Tanto na construção de uma teoria marxista do direito, quanto nos reflexos que esse tipo de pensamento, às vezes alguma ideia pinçada, como por exemplo a ideia da luta de classes, a ideia da apropriação da mais-valia, como essas coisas são pinçadas, retiradas do pensamento marxista, a ideia do marxismo cultural, né, da destruição da superestrutura, como essas coisas podem ser pinçadas do pensamento marxista, incorporadas a uma agenda política e podem refletir no direito. Tá? Então, a primeira questão que diz respeito à própria teoria marxista do direito, mesma forma como Marx concebe o direito, Marx e os seus seguidores concebem o direito, é que o direito seria um mero instrumento da economia política, o que se chama de colonização do direito pela economia política. Tá? Assim como a superestrutura revela aquilo que está na infraestrutura, né, o direito também, estando na superestrutura, o direito é apenas um reflexo da infraestrutura. No caso, o direito que nós compreendemos, conhecemos,
seria um reflexo do meio de produção capitalista. E aí então você tem uma crítica à ideia do direito privado, o direito de propriedade, como mero produto da ideologia capitalista. Essa teoria acerca do direito é muito aprofundada por um filósofo do direito, um teórico do direito russo, né, marxista, chamado Evgeny Pashukhanis. E o Pashukhanis é muito interessante, porque daí o Pashukhanis é um sujeito que demonstra toda a incoerência do marxismo na prática. Tá? O Pashukhanis talvez tenha sido o maior teórico do direito marxista, tá? Provavelmente o maior teórico do direito da União Soviética. E o que acontece? Então o Pashukhanis é que vai desenvolver essa ideia do direito privado como mero produto da ideologia capitalista. Isso é incorporado à sua teoria do direito, mas o Pashukhanis, então, como um grande jurista russo, acaba tendo muita proeminência no começo da União Soviética, né, após a Revolução Russa. Mas aí o Pashukhanis vai ser coerente com a teoria marxista. Ele vai dizer o seguinte: olha, o que a gente... Bom, beleza, nós estabelecemos um Estado comunista aqui por revolução, agora nós precisamos caminhar para a abolição do Estado. Caminhar para a abolição do Estado significa, de forma bem simples, né, caminhar para diminuição da regulação estatal sobre a vida em sociedade, fazer com que o direito caminhe para a abolição da propriedade privada e as pessoas viverem a utopia socialista. Só que o Estado russo se tornava cada vez mais complexo, não podia ser diferente. Isso fez com que o Pashukhanis tivesse que capitular, rever algumas coisas da sua teoria, mas no final das contas ele foi declarado inimigo do Estado e foi morto, executado pelo Stalin em 1937. Então, isso nos mostra o seguinte, isso nos mostra que quanto mais complexo o Estado é, claro que isso aqui não significa uma relação de causalidade necessária, tá? Correlação não significa necessariamente causação. Correlação não significa necessariamente causalidade. Mas, numa perspectiva de correlação, quanto mais complexo for o Estado, mais você vai ter uma dificuldade em trabalhar a liberdade das pessoas mesmo. Tá? Aí o caminho da servidão, do Hayek, ajuda a explicar isso, né? E o que a gente percebe é que o Pashukhanis defendia uma menor complexidade do Estado rumo ao ideal socialista, rumo ao ideal da abolição do Estado socialista. Mas o Estado russo não estava muito afim disso, né? Bom, isso numa perspectiva bem da teoria do direito marxista mesmo, e uma incoerência introduzida pela própria experiência na prática dessa teoria. Tá? Agora vamos perceber como que elementos da teoria do marxismo acabam sendo incorporados ao discurso político e acabam sendo incorporados ao direito. Tá? O direito do trabalho, ele é o instituidor, ele funciona como um instituidor de mecanismos para tentar devolver a maior quantidade possível de mais-valia para o trabalhador. Tá? Na perspectiva da teoria marxista, você pode resumir o direito do trabalho assim. E isso aqui não é uma afirmação temerária da minha parte, não é uma afirmação sem sentido. Por quê? Em primeiro lugar, porque você encontra esse discurso de apropriação da mais-valia em praticamente todos os juristas trabalhistas presentes por esse Brasil afora. Praticamente todos os juristas trabalhistas que eu já ouvi falar ou que eu já li, né, os operadores do direito do trabalho ali, especialmente os pensadores, eles incorporam essa visão de apropriação de mais-valia. Tá? Então eles realmente vão trabalhar numa lógica de luta de classes e numa lógica de apropriação de mais-valia. E vão interpretar o direito do trabalho, defender o direito do trabalho nesta perspectiva. Tá? E aí, eu já
procurei mencionar que essa lógica da apropriação da mais-valia cai, né? Você pode pensar em regulação das relações de trabalho com uma série de outras perspectivas, uma série de outras abordagens que não seja a luta de classes marxista e a teoria da mais-valia, tá? Quero só deixar isso bem claro. Você pode pensar em regulação das relações de trabalho numa perspectiva conservadora, você pode pensar em regulação das relações de trabalho numa perspectiva mais focada numa abordagem social, sem uma premissa marxista é difícil, mas tem como construir isso. Você pode pensar isso na lógica do comunitarismo, ou você pode defender a absoluta ausência de regulação das relações de trabalho numa perspectiva libertária, tá? Só o que eu quero mostrar é que a incorporação da apropriação da mais-valia no discurso e na defesa é uma das coisas mais problemáticas e mais complexas que existe. E vamos fazer uma análise um pouquinho histórica também, tá? Você tem os ideais marxistas surgindo, sendo incorporados na Revolução Russa de 1917. Você tem o surgimento de muitos partidos comunistas e até mesmo anarquistas na Europa. Você tem uma tensão social muito grande na Europa do começo do século XX, e aí surge uma resposta ao movimento marxista, uma resposta ao comunismo no corporativismo fascista. Tá? O fascismo corporativista apresenta o Estado como aquele que vai solucionar esse conflito entre capital e trabalho. E a lógica do corporativismo fascista é que Estado, governo, capital e trabalho, né, devem estar todos imbuídos da busca da grandeza da nação. Tá? É isso que o corporativismo fascista defende. E aí os sindicatos nascem e são... Eles podem já ter nascido, alguns sindicatos realmente nascem num movimento espontâneo, né? Mas na Europa existe um surgimento, um florescimento de sindicatos em razão dessa perspectiva, desse incentivo e controle do Estado sobre os sindicatos. E no Brasil, o movimento sindical ele se consolida a partir dessa perspectiva. Tá? Isso é bem conhecido, esse argumento, né? O Getúlio Vargas copiou a Carta del Lavoro do Benito Mussolini, lá na final da década de 30, começo da década de 40, né? Começou a haver a regulação mais forte do direito do trabalho, e na década de 40, então, é que surge a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, baseada no modelo corporativista fascista italiano. Ah, mas você está falando de fascismo, não está falando de marxismo? Não, veja só, o que eu quero dizer. O fascismo, o corporativismo do Estado fascista, ele se coloca como uma solução de meio termo, como a solução estatal para esse conflito entre capital e trabalho. Você entende? Então, sim, a ideia da luta de classes está prevista aqui, está presente aqui, mas a ideia é que o Estado vai resolver isso, e inclusive o controle estatal sobre os sindicatos, e essa promiscuidade entre sindicatos e Estado é introduzida por essa compreensão. E todos os elementos do corporativismo, vamos deixar o fascismo de lado em razão da polêmica contemporânea, né? Todos os elementos, ou muitos dos elementos do corporativismo, continuam presentes no direito do trabalho, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Tá bem? Nesta mesma época, se consolida a ideia de social-democracia, inclusive a chamada doutrina social da Igreja Católica, como uma resposta a movimentos revolucionários. Tá? Então o estado de bem-estar social, ele também se apresenta como um contraponto, né? Um contraponto, vamos dizer assim, mais suave do que o fascismo, né? Um contraponto na via política e não na via da imposição de poder. Tá? Um contraponto mais dialógico, ou pretensamente dialógico, e menos autocrático, autoritário, vamos dizer assim. Tá?
Então a gente pode notar que a resposta a movimentos revolucionários, partidos revolucionários, né, um contraponto, um meio termo, uma solução de meio termo acaba sendo a ideia de um Estado social-democrata. Tá? Qual é a grande questão? A grande questão é que a falácia da luta de classes, a falácia da apropriação da mais-valia no direito do trabalho, né, mas a própria falácia da luta de classes, ela acaba sendo incorporada à política e ao discurso contemporâneo, e isso vai impactar o direito, porque o estado de bem-estar social ele precisa de uma regulamentação. Tá? E aí, para encerrar, vou trabalhar em dois pontos, dois aspectos que são aspectos culturais mesmo, na perspectiva do marxismo cultural. Tá? Uma coisa é você reconhecer situações de fato que precisam de tutela jurídica. Uma coisa é reconhecer situações de fato que precisam de tutela jurídica, tá bom? Liberdade religiosa, pluralidade religiosa, melhor dizendo, pluralidade religiosa é uma situação de fato, requer tutela jurídica. O Estado precisa reconhecer as diferentes religiões. Ótimo. Liberdade religiosa, então, como um direito, tá? Uniões homoafetivas são realidades de fato, e essas realidades de fato, elas reclamam proteção do ponto de vista patrimonial, proteção do ponto de vista previdenciário, enfim, o Estado deve reconhecer isso, né, numa perspectiva de que o Estado tenha essa função legislativa, né? O Estado deve reconhecer essas coisas, não tem nada de errado com isso. Tá? Agora, entre reconhecer situações de fato e promover determinados valores numa perspectiva progressista, aí você tem um problema sério. Tá? E aí o que acontece? O próprio ativismo judicial, né, a inclusão de pautas sociais progressistas, né, o estabelecimento de políticas públicas das mais variadas, quando se coloca numa perspectiva de promover pautas culturais desse tipo, você está necessariamente abrigando uma cosmovisão e procurando promover aquela cosmovisão. O Estado deveria promover a cosmovisão cristã, na minha perspectiva, como cristão? Claramente não também, que fique bem claro isso. Tá bom? E aí, quando você entra nesse embate, você vai, inclusive, perceber a diferença entre um Estado laico e um Estado antirreligioso. Ou, mais precisamente, né, governos e agendas, plataformas e discursos políticos antirreligiosos e, mais especificamente, anticristãos. O que é que você tem por trás disso? Você tem por trás disso toda a agenda antimetafísica materialista do marxismo. Tá bem? Então essas coisas estão presentes de forma direta, de forma assumida, seja pela agenda política de um partido, seja de forma velada, seja elementos pinçados de forma desconexa na agenda política, no debate público político, na construção do direito, na compreensão do direito e na aplicação do direito contemporâneo. Tá? Quero deixar bem claro uma coisa, não lancei mão de nenhum tipo de teoria conspiracionista aqui. Por mais que eu seja claramente contrário ao ideal marxista, eu apenas tentei trabalhar mesmo a crítica a partir de uma lógica de encadeamento dos fatos, a partir de uma lógica de abordagem histórico-filosófica, certo? Você não notou, ou não vai notar neste vídeo aqui, nenhum tipo de teoria da conspiração, nem coisa do tipo. Tá bom? Eu sei que esse vídeo pode não agradar muitas pessoas, mas o debate está aberto aí nos comentários, tá? Não que eu vá responder, porque eu já abri mão de ficar debatendo em redes sociais, tá? Mas fiquem à vontade para debater nos comentários, vídeo polêmico acaba resultando nisso. De qualquer maneira, é um vídeo que se coloca de forma, é um assunto que se coloca de forma muito importante na perspectiva da história do direito, da teoria do direito, da filosofia do direito. Mais do que isso, é importante para a gente pensar, refletir as questões que envolvem direito, política, teoria política, né, enfim. E se você quiser aprofundar mais essas coisas, sim, com uma cosmovisão cristã, tá?
Outro dia alguém que estava assistindo a degustação do meu vídeo reclamou da minha cosmovisão cristã. Bom, eu apresento os fatos, certo? Como eu faço aqui. Apresento os fatos, apresento as teorias e faço a crítica a partir de uma cosmovisão cristã. Eu sou honesto, eu sou... o nome disso é ser... é honesto, isso é honestidade intelectual. Tá? Eu jogo franco, tem muita gente que não faz isso. Tem muita gente que não joga aberto e aí vai embutindo um monte de coisa na sua filosofia, embutindo um monte de filosofia na sua teoria, nas suas teorias, na sua teoria do direito, na sua cosmovisão, sem deixar isso claro. E isso não é muito saudável. Enfim, encerramos por aqui com 40 minutos. Eu tenho feito vídeos mais longos, eu já fiz uma enquete e o resumo da enquete é que o pessoal não está preocupado muito com o tamanho do vídeo e sim com o conteúdo, então eu vou tentar alternar vídeos mais curtos com vídeos mais longos. O vídeo da semana passada sobre a ética aristotélica foi bem curtinho, naqueles moldes bem editadinho, com texto saltando na tela, mas isso dá muito trabalho para eu editar. Gravar um vídeo de 40 minutos às vezes me dá menos trabalho porque eu não perco tempo com a edição. Eu perco muito tempo com a edição do vídeo, isso é natural. Mas eu vou tentar intercalar, mesmo que sem muita edição ou sem edição, vídeos mais curtos com vídeos mais longos para ir alcançando aí todo o público aqui no canal. Tá bem? Não esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, até para eu compensar alguns inscritos que eu posso perder com um vídeo como esse. Não se esqueça então de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. Eu vou deixar a briga no comentário a cargo de quem quiser, tá? Eu não vou ficar eu não vou ficar debatendo aqui nos comentários do canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.